Boa noite a todos. O microfone ele parou por alguns minutos, mas já está sendo visto. Esse pequeno ponto técnico. Oi. Boa noite, graças a paz. Foi fraco. Vocês comeram cuscuz antes de vir para cá? Então, boa noite, graça e paz. Amém. Glória a Deus, agora sim. Boa noite a todos que hoje nos visitam. Boa noite a todos que são dessa casa, tá? É um prazer estar aqui mais uma noite celebrando ao Senhor junto com você. E para quem nos visita hoje, eu gostaria de identificar porque eu tenho aqui uma pequena lembrança. Tem algo muito saboroso aqui dentro dessa sacolinha. Então, se você hoje nos visita ou já vem aqui há algum tempo, mas nunca conheceu a nossa sala Zoom, levanta a mão, bem alto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer recebê-los. Aqui dentro dessa sacolinha tem algo delicioso. Você já pode dar um destino a esse chocolate saboroso que tem aí. Mas também tem um passaporte para no final do culto você conhecer a nossa sala Zoom, conhecer um pouco da nossa igreja, um ambiente que foi completamente preparado para você. Então, eu gostaria de celebrar ao Senhor pela sua vida com a salva de palmas da igreja. Amém. Como eu sempre falo, eu tenho um problema crônico no meu braço. Ele vai descansando com o microfone toda a vida que eu vou usando o microfone de bastão. Então eu começo com ele muito bem posicionado, um pouco mais ele está aqui embaixo. Então se isso acontecer, me avisem. Alguém faz um sinal que rapidamente eu vou perceber e eu vou aproveitar a barriguinha para alguma serventia e apoio o bracinho aqui em cima. Amém? Eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus. Para começarmos a falar essa noite sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de te convidar a abrir o livro de 1 Coríntios 13. É um versículo muito conhecido e a gente vai reler ele essa noite novamente. Se você trouxe aí a sua espada, meu irmão, minha irmã, então abre ela e maneja ela. Se porventura você não trouxe, será projetado aqui, não tem problema, você pode acompanhar comigo no telão. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tivesse amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente,
da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Amém. Eu te convido a orar essa noite, mais uma vez, e te convido a pedir que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo revele a palavra dele, que é viva, que é atual ao seu coração. Pai, essa noite, Pai, nós nos colocamos, Pai, de forma reverente diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai, que foi registrada para o nosso ensino, Pai, para a nossa exortação, Pai, para alimento da nossa fé, Pai. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é a única, Pai, esperança verdadeira, Pai, em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, essa noite fala aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha crescer essa noite, Pai, que venhamos diminuir, Pai. Que em nome de Jesus, nada nem ninguém, Pai, nem eu mesmo, seja empecilho, Pai, daquilo que o Senhor deseja comunicar à tua igreja, Pai. Porque ela é tua, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Esse é um texto que, eu já disse que quando eu vim esse aqui eu ia parar de falar que existe um texto preferido. Porque a palavra de Deus ela é tão viva, quanto mais você lê, mais o seu coração se enche com as verdades que ora você não tinha às vezes maturidade para compreender. Mas esse é um dos textos que eu posso dizer que ele me deixa mais perplexo. Esse é um dos textos que me deixa mais curioso na palavra de Deus. Esse é um dos textos que mexe mais com as minhas perspectivas e expectativas. Daquilo que é a vida que eu vivo hoje, daquilo que é a vida que está guardada no Senhor. E eu gostaria que você pensasse essa noite num homem que escreve essas verdades, Paulo. E esse texto é um texto poético, onde ele trata muitas coisas ao mesmo tempo. Ele trata coisas que são importantes, mas trata também coisas que são excelentes. Ele trata coisas que são temporais, mas ele também fala de coisas que são atemporais. Ele fala do presente, mas ele também fala da eternidade. Ele traz tudo em perspectiva em um único texto. Paulo é um homem que falava muito em línguas. Paulo é um homem que profetizava demais. Paulo era um homem que era cheio de conhecimento, cheio de unção, cheio da presença do Senhor. Paulo é um homem que teve acesso a estudar filosofia, teve acesso a estudar poderíamos dizer hoje, com os principais teólogos da época. Ele teve acesso a estudar as leis de Israel, os costumes, a palavra de Deus. Mas esse homem fala: havendo conhecimento, um dia cessará. Havendo dom de falar em línguas, havendo a revelação de coisas que são espirituais, isso também passará. E eu gostaria que você colocasse em perspectiva essa noite tudo que para você é importante, tudo que para você vale a pena, tudo que para você, como o George falou essa noite, você coloca a expectativa, tudo que você tem autoestima, tudo que para você é algo valioso, inclusive coisas boas, porque como eu falei, Paulo ele fala de coisas boas, mas também de coisas excelentes, e o que eu gostaria de falar para você é: todas essas coisas passarão. Essa vida que vivemos hoje, um dia passará. O emprego que corremos atrás hoje, que lutamos hoje, os sonhos que buscamos, um dia isso passará. Tudo quanto valorizamos hoje, um dia passará. Mas então, ele traz três coisas que não passarão. Três coisas que permanecerão.
3 coisas que dentro daquilo que é importante são coisas que são excelentes. 3 coisas que frente àquilo que um dia cessará e passará. 3 coisas que permanecerão. E elas são a fé, o amor e a esperança. Eu poderia trazer só esse último versículo, porque será o que abordaremos essa noite, mas não poderíamos deixar de ler esse texto e entender um pouco daquilo que Paulo ele comunica através desse relato. E é interessante essas 3 coisas que ele fala, porque nesse momento ele não está trazendo nenhuma novidade. Não é nada diferente daquilo que Jesus já tinha falado em outros momentos. Mas nesse momento, Paulo está colocando tudo em perspectiva. E está falando essas coisas. Você precisa valorizar mais que as demais. O louvor hoje foi maravilhoso, não foi? Quem aqui sentiu a presença do Senhor? Amém. Glória a Deus, foi uma bênção realmente. Dava para sentir a presença de Deus nesse lugar. Mas você consegue imaginar que um dia você estará diante da presença de Deus? Sem ter nada separando você e Deus? Tudo quanto conhecemos hoje, um dia passará. E a figura de linguagem que ele usa para descrever isso, ele diz que nós vemos como por um espelho embaçado. E hoje a gente não entende muito bem essa comparação, porque você olha um espelho, você vê o seu reflexo nitidamente, não é verdade? Você pode até não gostar do que está vendo. Se for de manhã, cedinho, para escovar o dente, cabelo arrepiado, quem tem, né? Mas você vê nitidamente o seu reflexo. Mas antigamente, um espelho era um pedaço de metal polido. Então é a mesma coisa de você pegar assim não sei se você já viu aquele carro que está muito bem cerado. Tem um irmão aqui que deixa exatamente nesse ponto, que você consegue ver assim o seu reflexo. Mas quando passa no vinco do carro, você dá uma distorcida para cá e para lá. Então é esse o mesmo exemplo que Paulo está trazendo. Que tudo quanto vemos hoje, tudo quanto experimentamos hoje, tudo quanto provamos da presença de Deus, ainda é ínfimo, frente ao que um dia desfrutaremos da presença dEle. E como eu falei, ele não traz nada que Jesus já não tenha trazido. Mas nesse momento ele está fazendo um reforço. Sabe por que ele fala que entre todas aquilo que é mais excelente é o amor? E que o amor não cessará? Um dia perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento de todos. E Jesus ele fala, amará o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amará o próximo como a si mesmo. Quando Jesus ele fala isso, ele está resumindo todos os 10 mandamentos. Se você ama a Deus de todo o seu coração, se eu amo a Deus de todo o meu entendimento, eu não vou adorar outros deuses. Se eu amo o meu irmão como eu amo a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou cobiçar. Então por isso que Jesus ele resume isso. E esse é o pilar do cristianismo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Mas a palavra de Deus fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus, não tem como eu apresentar algo que seja aceitável diante do Senhor que não seja por meio da fé. A fé é a certeza daquilo que ainda não vemos e daquilo que esperamos. Não existe uma forma de agradar a Deus sem fé. E a fé é algo que recebemos de Deus. A fé é um dom de Deus. Como assim?
Quando Jesus ele chega diante dos seus apóstolos e ele pergunta: quem dizes que eu sou? Pedro olha para Jesus olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: louvado seja o Senhor, porque não foi homem ou a carne que te revelou isso, Pedro, filho de Barjonas, mas foi o Senhor. Sempre que no nosso coração começa a ser semeada aquela semente de arrependimento, aquela semente de dependência de Deus, sempre que em nós existe a revelação e a compreensão que Cristo é o Filho de Deus, isso acontece por meio da fé. É interessante porque em um determinado momento, um pai chega desesperado diante de Jesus e pede que Jesus cure o seu filho. E naquele momento, aquele filho dele estava possuído e todos os apóstolos tentam libertar aquela criança, mas nenhum consegue. Então Jesus, descendo do monte, após orar, ele olha para aquela criança, pergunta o que estava acontecendo e o pai fala, e o pai pergunta: esse meu filho pode ser salvo, esse meu filho pode ser liberto. E Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Mas o mais incrível é que aquele homem fala assim: eu creio, Jesus. Imagina você, com problema na sua casa, na sua família, o seu filho enfermo, e Jesus falar para você: tudo é possível ao que crê. Somente crê e ele será liberto. E aquele homem, ele nem pensa direito, ele simplesmente fala: eu creio, e declara. Mas pouco mais ele pensa um pouquinho melhor, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, ajuda-me a crer. E a fé daquele homem é suplementada. Aquele homem vê o seu filho curado, aquele homem vê o seu filho liberto. Então a fé é dada por Deus. A fé é aquilo que nos permite ver a Deus, mesmo que não o vejamos com os olhos naturais. E eu expliquei isso para que entendamos o último ponto, que é a esperança. A esperança é diferente da fé. E veremos muitos versículos que falam sobre a esperança essa noite. A esperança é aquilo que te faz esperar, descansar no Senhor. Mesmo em meio à demora de algumas situações, mesmo em meio à dificuldade, a esperança é aquilo que te fortalece para passar por situações adversas. E todo mundo aqui conhece um ditado, né? A esperança é a última que morre. Deixa eu te dar uma boa notícia. A tua esperança, ela não morre não, meu irmão. Porque ela já morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou e hoje vive e reina sobre todas as coisas. Jesus é a nossa esperança. O reino que ele tanto prometeu é a nossa esperança. Dito isso, por que eu escolhi falar sobre esperança? A gente vive, eu acho que é a sociedade mais ansiosa de todos os tempos. O Brasil é um país extremamente ansioso. E vocês já perceberam que hoje, para onde a gente olha, a gente vê pessoas insatisfeitas, pessoas frustradas, pessoas que não se compreendem ou são mal compreendidas. E tudo isso tem relação com aonde estamos colocando a nossa esperança. Tem muita gente colocando a sua esperança nas coisas dessa terra, nas coisas que passarão. Mas a nossa esperança deve estar firmada no Senhor. É isso que aprendemos através da sua palavra. E eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da esperança.
aquilo que só a esperança pode fazer, gerar e dar fruto em nossas vidas. E algumas referências não serão projetadas aqui, mas eu irei ler com vocês. Amém? Hebreus 6,19. Temos essa esperança como âncora da alma. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Hebreus 9:19. A esperança é âncora para a nossa alma. A esperança é aquilo que nos mantém de pé, mesmo em meio ao dia ruim, mesmo em meio ao dia mau. É interessante porque Paulo, ele compila tudo isso. Mas quando Jesus fala, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele estava nos ensinando acerca de esperança. E ele estava falando qual que é o motivo da nossa esperança. O motivo é que ele venceu. Ele deixa claro que passaremos por situações adversas, que passaremos por situações difíceis, que passaremos por luto, por dores, por perdas, por traições, por sofrimentos. Mas em meio a tudo isso, Ele é a âncora da nossa alma. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que, como a própria palavra usa, essa figura de linguagem, nos atraca em um lugar firme. Mesmo quando a água balança, mesmo quando o maremoto vem, o barco, quando ele está atracado, ele está amarrado, ele está ancorado, ele permanece lá. A palavra fala que existem pessoas que são como folhas ao vento, levadas para um lado e para o outro, e o que gera isso é a falta de esperança. Ou depositar a nossa esperança no lugar errado. A esperança nos ensina paciência. Romanos 8:25. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Quem aqui gosta de esperar? Tem alguém que gosta? Eu particularmente não gosto não. Se tem algo que eu não gosto de fazer, é esperar. E se existe algo um pouco mais angustiante que a espera, é quando você espera por algo que você não sabe se vai acontecer ou não. Alguém já tirou aquela ficha para ir lá no Banco do Brasil, na Caixa, resolver alguma coisa, e olhou aquela fila assim desanimadora? E você estava ali sentado e você olhava para o relógio, olhava para a ficha, olhava para o painel e pensava, não vai dar para resolver isso hoje não. Eu já perdi a manhã inteira. Eu já perdi o meu dia inteiro. Eu ainda vou ficar aqui a tarde inteira e ainda vou sair sem resolver isso que eu preciso. Quando temos esperança em Cristo, sabemos que a nossa espera nunca é frustrada. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. O Senhor, ele vive e reina, e ele se levantará sobre todas as coisas. Quando temos esperança, sabemos que a nossa espera não é vã. Nunca se arrependa de ter agido corretamente com outras pessoas. Nunca se arrependa de ter agido com bondade, com lealdade. Nunca se arrependa de ter feito aquilo que o Senhor te mandou fazer. Por mais que as coisas pareçam ser frustradas, mas o Senhor que vive e reina sobre todas as coisas, Ele vê e recebe como oferta. Porque quando você faz ao outro, você faz ao próprio Deus.
Quando ele falava para os seus discípulos, ele trouxe uma parábola e ele fala que no fim dos tempos ele chegará e falará: olha, tive sede e não me deram de beber, tive fome e não me deram de comer, estive nu e não me vestistes, doente e não me visitastes. E no final direi: apartai-vos de mim, eu não vos os conheço. E o ponto é que às vezes a gente pensa assim: eu não vou fazer pelas pessoas porque as pessoas são ingratas. Eu não vou mais ajudar ninguém, sempre que eu ajudo eu quebro a cara. Mas eu gostaria de dizer que o Senhor está recebendo. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Permaneça e ao seu próprio tempo você colherá. Aprendemos como a fé é gerada em nossos corações. Como que a fé, ela floresce, ela é um dom de Deus. Ela é acrescentada por Deus. Mas ela é dada também na medida que nós buscamos. Mas então, como que a esperança floresce em nossos corações? Como que a esperança se desenvolve em nossos corações? E eu gostaria de convidá-los a ler Romanos 5, do 3 ao 4. Também será projetado aqui. Mas risca, marca aí na tua Bíblia. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Amém. A palavra de Deus fala que a tribulação, ela produz esperança. Sabe qual é o motivo de termos tribulações nessa terra? Você acha que Deus sente prazer em nos ver sofrer em algumas situações? A palavra fala que Ele é o Consolador, que o Espírito Santo é o Consolador. E sabe por que o Espírito Santo é o Consolador? Porque é o Espírito Santo que está conosco o tempo todo até a consumação dos séculos. Então, se você está passando por algum sofrimento, alguma dor, o Espírito Santo está com você. Se você está sendo injustiçado, o Espírito Santo está com você. Se você está sendo provado, tentado, o Espírito Santo também está com você para te dar força. O Espírito Santo está conosco o tempo todo. O Senhor não sente prazer no nosso sofrimento ou no sofrimento humano, mas eu gostaria de te dizer que até o sofrimento possui uma finalidade nas mãos de Deus. Até o sofrimento, e somente através do sofrimento, a nossa esperança é aperfeiçoada. E Deus faz as coisas dessa forma para que as nossas perspectivas sejam mudadas. Essa semana eu estava assistindo um vídeo e eu achei algo bem interessante. Alguém falando sobre dízimos e ofertas. E algo me chamou a atenção nessa reflexão. Porque quando a gente olha no Novo Testamento, não é que 10% do meu salário é do Senhor. 100% de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, os meus filhos pertencem ao Senhor, o meu emprego, a minha casa, os meus dons, os meus talentos, se é que eu tenho algum, nada é meu, é tudo de Deus, é tudo dele, é tudo para ele, porque tudo passará. Mas toda vida que eu chego e eu separo 10, eu lembro que todo o restante não me pertence. E essa mesma analogia podemos aplicar para todo o restante da nossa vida. Sabe por que essa vida vai ser desconfortável? Sabe por que a gente vai sentir dor? Eu creio que Deus é um Deus de cura. Mas quem aqui já orou por cura e não recebeu cura? Naquele momento, naquela situação ou da forma que você esperava?
Quem aqui já orou para que uma situação fosse abreviada e aquela situação não foi? Outras foram, mas aquela não foi. E isso é para que a gente entenda que nós não somos daqui. Que existe um plano muito melhor, muito maior do que tudo isso que vivemos hoje. E tudo isso que passamos, todo o desconforto dessa vida, é para lembrar disso, que nós não somos daqui. Tem uma música que eu gosto demais. Ela fala assim: rodeado por sua glória. E eu ia cantar aqui, mas até esqueci o restante. É por isso que o meu ministério é mesmo da palavra. Mas no fim ela fala o seguinte: quando eu estiver diante da sua presença, eu não sei se vou cantar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei que a tua presença, que em tua presença de joelhos vou ficar. Todo mundo conhece essa música? É porque eu parafraseando não ajuda muito, né? Mas você já pensou o que você vai sentir quando você estiver diante da presença do Senhor? Existe também algo interessante quando Jesus fala: ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Nós somos convidados a amar Deus em todas as esferas da nossa vida, com toda a nossa emoção, com todo o nosso ser racional, com todo o nosso coração, com tudo que nós somos. E quando estivermos face a face com o Senhor, é exatamente isso que experimentaremos. Eu não sei se eu vou cair de joelhos, eu não sei se eu vou cantar, eu não sei se eu vou louvar, eu não sei se eu vou tremer de medo, eu não sei se eu vou ficar eufórico de alegria, eu não sei se eu vou viver tudo isso ao mesmo tempo. Eu gosto de contar uma experiência que eu tive quando eu fui lá para Foz, e eu cheguei assim na beirinha e dei uma olhadinha para baixo. E é engraçado porque as cataratas do Rio Iguaçu é algo assim, sabe, muito imponente, muito bonito. E a palavra de Deus fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, e a voz de Jesus é como a voz de trovão. E é interessante porque eu estava vendo tudo aquilo, estava maravilhado, sem fôlego, mas quando eu cheguei na pontinha e eu olhei, o meu coração foi tomado de medo. Eu pensei: nossa, eu caio aqui, não chega nem recado de SMS para minha família. Finish, já era. E toda a criação, meu irmão, reflete a glória de Deus. Tudo que você sente, Deus te fez um ser emocional, racional. Deus te fez exatamente da forma como você é. E quando estivermos diante do Senhor, descobriremos que Ele é tudo o que ansiávamos, que Ele é tudo o que precisamos, que Ele é aquilo que nos completa, que Ele é a felicidade, a alegria verdadeira, que Ele é e era e ainda continuará sendo mesmo quando tudo acabar. E é por isso que a nossa esperança precisa estar firmada nele. Você lembra o que você sentiu quando você encontrou o teu esposo, a tua esposa, e você deu assim aquela olhadinha e disse assim: uau, e o coração começou e você ficou sem fôlego? É exatamente isso que você vai sentir quando você estiver diante da presença do Senhor. Vai ser uma mistura de uau com o que é isso, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu trouxe esse ponto?
Porque muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em tantas outras coisas que não são o Senhor. Muitas vezes nós falamos, nós vamos ser felizes quando casarmos. Não, eu vou ser realizado quando eu tiver aquele emprego. Não, eu vou me sentir alguém quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Não, é porque quando eu tiver aquela carga de conhecimento que eu desejo ter, aí sim eu vou me sentir alguém completo. Aí eu vou me sentir alguém preenchido. E deixa eu lhe dizer, você casou aqui, você talvez teve um pai nessa terra, você talvez tenha alcançado coisas que você esperava alcançar, e outras que você esperava, mas que não alcançou. Mas um dia o verdadeiro noivo virá cantando e dançando para receber a sua igreja, e nesse momento você será completo, nesse momento você será preenchido. Você pode me falar agora, eu sou alguém simples, eu não tive a oportunidade de estudar, eu não tive a oportunidade de fazer algumas coisas que eu queria fazer, porque eu tinha de trabalhar desde cedo. E eu acho tão bonito quem fala mais de um idioma. Eu acho tão bonito quem lê de forma fluida. E deixa eu te dizer, um dia o Pai de todo conhecimento virá, e os mistérios de todo o universo serão revelados a você. Aos mais simples, aos importantes, que não julgaram valor nenhum naquilo que tinham ou possuíam. Jesus veio para todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele é o Pai de todo conhecimento. A gente pode essa noite falar sobre aquele que descobriu as leis da física, mas o ponto é que as leis da física sempre existiram. Deus criou todas elas, e através do conhecimento alguém consegue ter uma fração ínfima daquilo que é parte do conhecimento de Deus. Mas um dia tudo será revelado. Talvez você não saiba porque algumas coisas acontecem ou aconteceram na sua vida, mas enfim, um dia todo o propósito será revelado, tudo fará sentido. Algumas coisas não vão fechar na equação dessa vida, e nesse momento precisamos crer que os verdadeiros tesouros virão do céu. Jesus também falou que onde estão os nossos tesouros, ali está o nosso coração. Ele também estava falando sobre esperança. Onde depositamos o nosso coração, é ali onde está a nossa esperança. E você pode ter esperança nas coisas dessa terra. Você pode ter esperança em um bom emprego. Você pode ter esperança em coisas que o seu braço pode alcançar, conquistar, possuir. E não tem nada de errado em possuir nada. Mas o erro está em colocar a esperança em coisas que são tão passageiras, em coisas que um sopro simplesmente pode dissipar tudo aquilo. Porque a nossa vida é como a neblina, como o Tiago fala. Ela parece densa, mas um simples sopro e já pode dissipar tudo aquilo. Eu gostaria de ler com vocês mais duas referências. Já estamos nos encaminhando para o fim. E a primeira é lá em 1 Coríntios 15, 19. Primeira Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo,
somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Hoje, só o que a gente vê no Instagram é gente vendendo a fórmula mágica para a felicidade, para o sucesso. Faça isso e você terá aquilo. Os 3 passos para aquilo, os 5 passos para isso. Muitas vezes a gente vê até algumas pessoas, como cristãos, colocando Jesus como o meio para alcançar tudo aquilo que eu gostaria de alcançar nessa terra. E como falamos, não tem problema em conquistar nada, mas a palavra fala que se a nossa esperança em Cristo é somente para esse presente tempo, nós somos de todos os mais dignos de piedade, de misericórdia da parte de Deus. Porque é uma vida muito triste, é uma vida muito vazia. Jesus, Ele veio nos dar uma vida eterna. Jesus, Ele veio nos preencher por completo. Ele não veio ser um paliativo. Ele veio literalmente nos completar. Eu gostaria de ler um último versículo com vocês. Está lá em 1 Pedro 1, do 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o seu valor, a qual está guardada nos céus para vocês. Tem tanta gente procurando a pílula da felicidade. Tem tanta gente colocando a esperança em tanta coisa. E eu gostaria de perguntar: em que você tem colocado a sua esperança? Onde que você tem ancorado o seu coração? Onde que você tem procurado respostas? Onde que você tem procurado segurança? Porque existe um lugar onde realmente podemos depositar o nosso coração, onde realmente podemos depositar as nossas esperanças, e eu te garanto, se depositarmos nele, a nossa esperança nunca cessará. Como eu falei, a palavra nos diz que a esperança, ela é desenvolvida em meio à tribulação, mas também existe outra forma de desenvolver a esperança. Quando escolhemos intencionalmente não colocá-la em coisas desse mundo. Hoje eu te convido a levantar os seus olhos para o alto, de onde virá o nosso socorro, de onde virá o nosso Senhor, de onde virá aquilo que é o reino eterno. Esse reino já foi estabelecido. É interessante, mas todo reino, ele começa no aspecto cultural. E o reino de Deus já foi estabelecido. Sabe? Aquele reino que fala que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele reino que fala que os últimos serão os primeiros, que felizes são os que hoje choram. Aquele reino que valoriza a humildade no lugar da arrogância, o perdão no lugar da amargura,
Hoje as coisas podem não fazer sentido, mas um dia o rei voltará. E tudo o que ele falou se cumprirá, o menor será o maior. Felizes aqueles que praticam a justiça, que se lembram do órfão, da viúva. Felizes aqueles que são pobres de espírito e que têm o coração humilde e clamam: Senhor, eu preciso de Ti. Não compreendo os Teus caminhos. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os Teus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético, que a visão da Tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena. Diga, igreja! Diga ele mais alto, igreja! Se vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e
Aleluia, sempre valerá a pena, porque o Senhor não é homem para que minta ou que se arrependa, e um dia Ele voltará para reinar sobre a sua igreja, sobre essa nação, sobre esse povo. O Senhor tem procurado, tem buscado aqueles de coração quebrantado. Felizes os pobres de espírito. Essa noite eu te convido a depositar o teu coração diante dos pés dele. Nesse momento eu te convido, sonda toda a ansiedade que muitas vezes pode tomar conta do seu coração, toda preocupação, todo pensamento que não vem de Cristo. Nesse momento eu te convido a te colocar à luz do nosso Senhor e dele receber a esperança que é perfeita, que é plena, que é completa. Em nome de Jesus eu declaro que o seu coração seja cheio de esperança essa noite. Que as pessoas possam olhar para você e para a sua vida e perguntar qual o motivo da esperança dele. O que é que tem queimado em seu coração? O que é que tem ardido? Que da parte do Senhor venha um renovo espiritual sobre você e a sua casa. Eu convido essa noite você que até hoje nunca parou para refletir, para pensar sobre esse Jesus que entregou a vida em uma cruz para que houvesse esperança por sua vida. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão essa noite. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas eu gostaria de dizer, tem uma esperança verdadeira, que o tempo, que o ferrugem não pode corroer ou roubar. Existe uma esperança eterna para você. Somente creia que o Filho de Deus veio a essa terra, morreu no meu e no seu lugar, tomou o castigo que era meu e seu, para que hoje tivéssemos uma esperança eterna. Amém. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada escura, em cima de cada montanha, eu não procuro coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Se você crê, diga isso, igreja. Se vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Graças a Deus, queridos, permaneça de pé, nós já vamos encerrar. Domingo passado, nós não tivemos transmissão. E se eu fosse querer espiritualizar tudo, eu diria que quem tinha que ouvir a mensagem domingo era só quem estava aqui. Eu não sei, eu estou falando isso por mim, porque problemas acontecem e às vezes as coisas não funcionam, né? Mas hoje, nós tivemos problema no som. Inclusive eu havia entendido que não ia ter som no final, mas deu certo, né? Amém. A equipe agiu muito rápido. Mas hoje, eu diria que o peso da palavra pregada não foi suportada por esse som. Eu espero muito em Deus que as distrações causadas hoje por falta de som, que acaba, a turma tendo que subir, descer e tudo, eu espero muito que as distrações causadas não tenha roubado essa palavra do seu coração. Porque até o sofrimento tem uma finalidade nas mãos de Deus. Isso cortou o meu coração assim de uma forma sobrenatural essa noite. Uma palavra muito pesada, muito bíblica, muito verdadeira e realmente eu creio mesmo. Acho que não é questão de espiritualizar, mas o nosso som não aguentou essa palavra hoje. Ele pediu arrego. Voltou no final, porque Jaran terminou de pregar, então ele deve ter respirado, agora eu volto. Mas eu acho que espiritualmente muito se parou para ouvir essa palavra hoje. Então que espero em Deus que as distrações causadas não roubem essa semente do seu coração. Amém? A palavra ficou gravada? Ficou? Amém. Então, se por um acaso você entende que perdeu alguma coisa esse domingo, volte, vá lá no YouTube e assista essa mensagem novamente. Amém? Assista em casa, assista com a sua família, assista com seus amigos, convide alguém para assistir junto com você. Faça essa programação essa semana. Amém? Quarta-feira, 19h30, estaremos aqui em nome de Jesus, quarta dimensão. Convido você a não só estar aqui, mas não vir sozinho. Amém? Será uma quarta abençoada aqui, como todas que temos aqui. Sábado temos Insight, amém? Também 19h30, ok? Você jovem, você solteiro dessa igreja, você está convidado a estar aqui e também não venha sozinho, amém? Quinta-feira à noite temos escola, domingo de manhã temos escola e domingo que vem estaremos aqui reunidos novamente como igreja, amém? Oremos a Deus, amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa pregada essa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esta semente, Pai, plantada em nossos corações, ela possa dar muitos frutos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos realmente trazer à memória, como disse o profeta, aquilo que nos dá esperança. E hoje nós saímos daqui, Pai, um pouco mais entendidos de qual é o lugar, a pessoa aonde nós devemos depositar toda a nossa esperança. Pai, não há reino neste mundo, não há político, não há pessoa alguma na qual nós devemos depositar as nossas esperanças que não o Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, o nosso Resgatador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Pai, em nome de Jesus, no mesmo amor, na mesma paz, na mesma harmonia, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E que esta semana, Pai, seja uma semana que os nossos corações estejam cheios, completamente tomados de esperança no Senhor. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.